Boa noite, gente. Para quem não me conhece e para quem conhece também, meu nome é Emily. Eu sou casada, tenho 22 anos. Me casei, vai fazer 4 anos agora em maio. Sim, me casei aos 18 anos. E sou mãe de 2 crianças, Samuel e Giana. E essa é a minha vocação. Essa é a minha vida. Essa é a minha identidade. Sou membro da Comunidade Católica Boa Nova, estou no probatório. Com a graça de Deus, esse ano me consagrarei, se assim Deus permitir. Isso que sou. Então, vamos lá. Kaique me convidou para pregar para vocês. Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus 13, do 44 ao 46. Versículo 44 ao 46. Amém? Misericórdia. Amém. Vamos lá. O subtítulo aí está escrito: o tesouro, a pérola, a rede. No versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos usar muita imaginação de vocês hoje. Eu sei que a imaginação está meio fraca ultimamente, a gente não usa muita imaginação, mas vamos lá. Imagine comigo, um homem, ele tem seus bens, seus carros, suas casas, seu casamento, seus filhos. Ele encontra um terreno. Aqui na passagem está falando que nesse terreno tem um tesouro, só que ele não dá as características do terreno. O terreno pode ser um terreno ruim, pode ser um brejo, pode ser um terreno cheio de lama, pode ser um terreno péssimo. Imagine um terreno do outro lado da cidade que só tinha barro, mato, só isso. Esse homem veio nesse terreno e viu um grande tesouro. Escondeu novamente, foi vender os seus carros, suas casas, tudo o que tinha para comprar esse terreno, porque lá tinha esse tesouro. Só que ele não tinha contado pra ninguém que ele tinha visto esse tesouro. Então as pessoas ficaram, que homem maluco. Por que ele tá comprando esse terreno? Vendendo todas as coisas dele para comprar esse terreno, todo cheio de barro. Esse terreno péssimo, que não vale esse valor que o cara tá cobrando. Por que que ele tá fazendo isso com a vida dele? A esposa já fica, mas você tá maluco? Você vai vender as nossas coisas para comprar esse terreno horrível, cheio de barro, do outro lado da cidade, sem localização. Vocês acham que valeria a pena? Na nossa visão, não, né? Mas esse homem viu o tesouro. E sabe que eu contei só por cima, mas é a história do fundador da comunidade. Ele viu esse terreno e ele viu que aqui tinha um grande tesouro. Ninguém mais viu isso. Era um terreno numa localização péssima na época, cheio de barro, não tinha asfalto, não tinha nada. E mesmo assim ele quis vender todos os tesouros que ele tinha, o carro dele, a casa dele, largar emprego para comprar esse terreno. As pessoas ficaram, ele tá louco, né? Mas hoje, no ano de 2026, será que não valeu a pena? Eu estou aqui por causa do sim do meu fundador, que viu aquele terreno, vendeu tudo que tinha e comprou. Na época, o sim dele não foi isso aqui, não. Não tinha nada. Ele teve que morar aqui no terreno, gente. Ele não tinha nada. Na época, que loucura. Mas e agora? O tesouro está aos olhos de todos. Mas antes, o tesouro estava apenas aos olhos dele. E vocês já pararam para pensar que a vida de todos os santos é assim, né? Nenhum santo vive na mordomia. Nenhum santo vive sem vender tudo que tem, mesmo que seja pobre.
mesmo que não seja de bens materiais, físicos, mas deixa tudo o que tem para encontrar o grande tesouro. E nessa noite a gente vai revelar qual é esse grande tesouro. E como que a gente faz para se alegrar verdadeiramente quando encontra esse tesouro. Porque aqui tá, na passagem. E cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Cheio de alegria, não pesa. Eu vivo a minha vida, eu largo as minhas coisas, mas não pesa. É cheio de alegria. E eu estou falando isso e minha boca está mais perto dos meus ouvidos. Não sou santa, não sou nada. Estou apenas aqui sendo instrumento para vocês. Então vamos lá. Esse tesouro que o diácono viu lá há muito tempo atrás. Quem não viu o tesouro, acha que não vale a pena. Quem não conheceu Jesus acha que não vale a pena. Os de fora, às vezes é muito difícil tentar explicar, né? Para quem tem os pais que não são da igreja, para quem tem família que não é da igreja, às vezes parece que a gente está maluco. E eles ficam, essas pessoas estão malucas. Mas é que eles não viram o tesouro. A gente viu, eles não. Quem não conhece Jesus nunca vai entender. Eu me casei aos 18 anos, como eu disse para vocês, né? Eu não vim de família católica. Até hoje, com 22 anos, eu não conheço meu pai. Isso já foi curado no meu coração. Muitas memórias já foram curadas, mas até hoje eu não conheço meu pai. Se ele passar do lado assim na rua, não sei quem é. Minha mãe sabe quem é. Mas sabe um assunto que a gente ainda não abre porque o baú é grande demais? Então, eu não conheço meu pai, só conheço a minha mãe. Fui criada pela minha avó até os meus 13 anos. Minha avó faleceu em dezembro agora. E eu vivi esse luto muito só, assim. Não é uma coisa certa de se fazer, mas foi o que aconteceu comigo. Então, agora tenho a minha mãe, as minhas irmãs, o meu filho, os meus filhos e o meu marido. Eu conheci o Luiz aos 16 anos. Conheci o Luiz, na verdade, quando a gente estava no 9º ano do ensino médio. Conheci. E aí, ao decorrer do tempo, a gente virou melhores amigos. Fica aí a dica, né, para quem é melhor amigo de alguma pessoa. Viramos melhores amigos aos 14 anos. Segundo meu marido, quando um menino quer ser melhor amigo de uma menina, não é porque ele quer ser só amigo. Vamos lá. Ao decorrer do 9º ano, viramos amigos, mas era uma amizade meio conturbada, assim. Quando eu descobri que ele gostava de mim, eu era muito influente das minhas amigas, assim. Eu era muito influenciada, elas eram as influentes. E elas ficavam, você vai dar uma chance pro Luiz, como assim? E a gente fazia bullying com o Luiz, gente. Só porque ele tem uma cabeça assim meio... Tá gravando, ele vai ver depois, mas tudo bem. E aí, todo mundo da escola fazia bullying com o Luiz. E eu, né, queria me encaixar no meio de todos, também fazia. Vamos lá. Aí, ele falou que gostava de mim, acho que era quase no fim do ano, do 9º ano. E as minhas amigas, tá maluca? Como assim, o Luiz? Eu sei que ele fala isso pra todas. E que não sei o quê. Você vai dar uma chance pra ele? Se eu fosse você, nunca me submetia a isso. Aí eu, né, comecei a falar. Eu falava com essas palavras, gente. Assim, não dá pra jurar, né, que não pode. O Luiz, Deus me livre. Nunca que eu vou namorar o Luiz. Nunca, nossa, eu odeio o Luiz, nossa, meu Deus, ele é feio. Nossa, eu nunca vou namorar ele. Aí, beleza, né? Beleza lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Beleza, a gente seguiu caminhos separados, depois entrou numa célula. Se eu fosse falar disso, ia dar todo o meu tempo, e eu tenho mais coisas pra falar. Entramos na mesma célula do Bruno Saveira, e ele veio com esse papo de novo, que ainda gostava de mim. Aí eu fiquei, ai meu Deus, de novo. E eu com a mesma amiga, ainda, depois de 4 anos com a mesma amiga. Aí ela, de novo essa história. E eu já tinha feito o FAC, né? E o Luiz também, a gente já tinha se convertido no meio desse processo.
De novo essa história. Você sabe que o Luiz fala isso pra todo mundo, né? Inclusive, depois eu parei de ser amiga dele, depois que eu dei um fora nele, obviamente, né? Que eu ia parar de ser amiga dele. Aí, a gente fez o fax, se curou, inclusive a Karen tá aqui pra lembrar, né, Karen? O Luiz ficava atrás de mim lá no fax, gente, a Karen tem muitos problemas com isso. Aí, entramos na mesma célula. Começamos a conversar, e aí eu falei pra essa amiga, né, que eu contava tudo pra ela. Ela falou, não dá pra você namorar o Luiz, ele é muito feio. Como é que você vai namorar o Luiz? Aí eu fiquei, só que aí eu tinha outra amiga. Aí dessa vez eu resolvi consultar minha outra amiga, né. Aí ela falou, o que você sente? Aí eu falei, cara, o cara tá lá uns 4 anos no meu pé, né, 4 anos. Aí ele falou assim, o que você sente no seu coração? Se você sente que você tem que dar uma chance pra ele, por que não? Nós somos jovens. Beleza. Dei uma chance pro Luiz. Eu nunca ia namorar com o Luiz, lembra disso. Vocês tomem cuidado com as coisas que vocês falam, né? Aí, namoramos 2 anos e 10 meses. Namoramos, e nesse processo nós éramos dirigidos da Tivone e do tio Frank, o padre Ricardo acompanhava a gente, então a gente sempre foi muito bem instruído no que a gente ia fazer, né? Então, chegou 2 anos e 10 meses, o Luiz falou bem assim, cara, eu sinto que a gente tem que casar. Aí eu fiquei assim, você sente ou você resolve? Aí ele falou, não, Deus falou pra mim, porque a nossa história familiar era muito difícil. Ele tinha uma história familiar com a família dele muito complicada, e eu tinha uma história com a minha família muito complicada, mas isso é coisa de adolescente, a gente já se curou, a maturidade traz essas coisas pra gente resolver, né? Aí, eu surtei. Eu falei assim, como assim casar? E antes dele me pedir em casamento, eu tinha 17 anos. Aí eu falei, como assim casar? Você sabe a idade que eu tenho? Eu tinha acabado de terminar o 3º ano do ensino médio. Eu nem comecei a faculdade. O que a gente vai fazer? E comecei a ficar louca, né? Aí a gente meio que discutiu e ele foi embora. Aí eu fiquei rezando e pensando, e conversei com a Tivone, com o padre Ricardo. Aí um dia eu falei, então tá bom, se você tem... Eu já sabia, gente, eu não ia dar meu tesouro da minha vida pra qualquer pessoa. Eu conheci o Luiz muito bem. Não namorei com ele 2 anos e 11 meses só e falei, vou casar. Não, eu conheci ele muito bem antes de namorar com ele. Todas as fraquezas, tudo, eu conhecia muito bem. E aí eu falei, beleza. Falei, padre Ricardo, preciso falar com você. Eu e o Luiz. Aí ele falou, eu tô aí perto da sua casa, pode ser na sua casa. Eu falei, agora. Foi lá na minha casa, sentou eu, ele e o padre Ricardo, assim, a gente já fez isso várias vezes, né? Mas essa vez era mais importante. Aí eu falei, padre, o senhor dirige a gente há muitos anos, né, assim. Você acha que eu tenho que casar com o Luiz? Aí ficou assim, casar? Aí ele teceu vários elogios, né, mas eu não vou ficar aqui me gabando. Mas aí ele falou assim, eu acho que vocês deveriam casar. Vocês seriam pais muito responsáveis e seriam uma família muito santa de Deus. Mas vocês sabem que não é só casamento, né? Tem muitas provas, muitas batalhas. E ele falou, mas eu vou estar com vocês. E vocês contem comigo. Aí eu falei, beleza. Passou 2 meses, o Luiz me levou pra jantar. A gente nunca foi bem de vida, sabe, gente? Assim, a gente sempre teve os nossos tropeços, mas aí o Luiz trabalhava, eu trabalhava, e aí ele me levou pra jantar na cantina romana. Aí eu fiquei assim, ele me levava no cachorro-quente da esquina sempre, né? Aí eu fiquei, o que ele tá me levando na cantina romana, né? E aí eu abri o cardápio, aí eu já fiquei assim, ele tinha dinheiro e nunca me contou, era um teste, né? Porque, gente, era muito caro. Aí eu fiquei, e agora? Eu vou pedir uma coisa mais barata, né? Coitado dele. Aí ele foi, né? E eu já percebi que ele tava meio nervoso, assim. Ele até tomou uma taça de vinho. A gente já era maior de idade, tá? Aí ele tomou uma taça de vinho e não sei o quê. E ainda, olha, dei a brecha pra ele entrar. Depois que a gente jantou, eu vi que ele nem jantou, ele nem tocou na comida. Caríssima, comida caríssima. E ele não tocou na comida.
Aí, depois que eu vi que ele não jantou, eu já achei meio estranho. Aí eu falei, vamos pedir alguma coisa pra sobremesa, né? Já suando, coitado. O salário do mês dele ali. Aí ele, beleza, pede o que você quiser, né? Pedi um petit gâteau. O petit gâteau era baratinho. Assim, né? Perto das outras coisas, era baratinho. Aí, beleza. Falei, vou no banheiro. Ainda ajudei, né? Ele pediu. Quando voltei, aí sentei. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Tipo assim, você sabe, né, que eu sempre rezei por você. Eu sempre... o meu objetivo de vida era namorar você. E eu sempre tentei, até que um dia eu consegui. E aí ele colocou uma música assim pra eu ouvir, que é aquela música Se Amor é Decisão, eu decidi te amar. E aí eu escutei, só que eu tava achando tudo muito estranho, né? Porque ele tava fazendo isso no meio do restaurante. Ainda de gente chique, sabe, o restaurante. Eu tava até meio desconfortável. Aí do nada, foi super clichê o pedido de casamento. Chega o cara e tá escrito assim, quer casar comigo? No prato. Aí ele ajoelhou e me pediu casamento no meio do restaurante. Se bem que esses restaurantes, assim, né, só tinha 2 pessoas, assim, aqui. Aí todo mundo ficou, tipo, parabéns, né, rico, comemorar assim, né. Parabéns, nossa, Deus abençoe, não sei o quê. Só isso, né, não é aquele, né, igual a gente faz. E aí eu aceitei casar com ele lá no meio do restaurante. Só que não foi só isso, né. Aí começou a batalha. Vamos lá. Minha mãe não queria que a gente casasse também. Eu tinha 18 anos, né? Minha mãe tava super cuidando de mim, né? E ela achava que o Luiz era muito bravo. Ele é bravo, né? Mas não comigo. Mas ele é bravo. E aí a minha mãe falava, não, mas você, não sei, você é muito nova. Será realmente isso que você quer pra sua vida? O Luiz teve que sair de casa, porque aconteceu umas coisas na casa dele. Aí ele morava numa kitnet. Nossa, então foi acontecendo... Aí roubaram a kitnet dele, enfim. Aconteceu muita coisa. Até o casamento. E aí 2 meses, eu acho, antes da gente casar, a minha mãe tava me tratando super mal porque eu aceitei casar, né? Que eu ia sair de casa. Mas eu acho que ela queria me dar um choque de realidade mesmo. Porque não é fácil, né, um casamento. E aí aconteceu uma briga e eu falei, beleza, eu não quero mais morar aqui. E aí eu saí de casa. Faltando 2 meses pro meu casamento. Aí eles falaram, não, espera, falta só 2 meses pro casamento. Inclusive minha mãe achava que era o Luiz que tinha me tirado de casa. Só que fui eu que decidi. Aí eu falei, não, eu preciso disso. Aí foi quando eu fiquei, e agora? Onde que eu vou morar, né? E o Luiz morava numa kitnet, lembrando. Sabe o que eu podia fazer? Eu podia morar com o Luiz até o dia do meu casamento. Mas eu falei, não, eu não quero essa vida pra mim. Não é isso que eu esperei a minha vida pra viver. E aí foi quando a Nath me apareceu. O Bruno tava aí, né? Não sei se ele tá ainda. A Nath falou assim, você pode ficar lá em casa, amigo, o tempo que você quiser. E aí foi incrível, a mãe da Nath é incrível, né? Ela é super boazinha. Fiquei lá 2 meses, quando eu saí, parecia que, nossa, fiquei muito triste que eu saí da casa delas. Mas aí eu me casei. E essa foi a história do meu casamento. Assim, por cima, né? Por cima, que aconteceram tantas coisas. E a providência sempre nos acompanhou. Só que eu tive um preço a pagar por isso. Eu paguei o preço. Depois dessa escolha, eu fui até o fim com a minha escolha. Nesses 2 meses que eu saí de lá, eu podia ter falado assim, não, vou morar com o Luiz, porque ele já mora sozinho mesmo e é super mais fácil, né? Não ia ter que pedir ajuda pra ninguém. Só que aí, eu precisava pagar o preço da minha decisão. E a minha decisão era com Jesus, não sem Jesus. Porque eu não ia começar o meu casamento já sem Jesus. Porque, gente, beleza, mesmo que não acontecesse nada, é ocasião para o pecado. Muita ocasião para o pecado. Então, como essa pérola que esse senhor que está aqui na Bíblia encontrou, escondeu de novo, e cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo que tinha para comprar esse campo. Eu deixei tudo que eu tinha para comprar esse campo. Igual eu falei para vocês, pode ser que o campo era péssimo, igual a história do diácono Naor, ele deixou tudo que tinha para comprar um terreno aqui, meio que era baldio, numa terra, mas hoje valeu a pena, porque ele viu o tesouro. Então, gente, tudo que é precioso você tem que pagar um preço. Tudo que é tesouro você precisa pagar um preço. Não adianta, custa alto.
preciosidade, pedras raras, um tesouro. Você acha que simplesmente eu vou conseguir um tesouro só porque eu estou aqui existindo? Jamais! Precisa pagar o preço. E o que você está pagando o preço por amor a Jesus? O que você está pagando o preço? Precisa se doar, precisa. Se você não está sofrendo, se você não está se doando, meu amigo, você não ama ninguém, você não ama Jesus. Você precisa se amar, você precisa amar o próximo, e aí você vai pagar o preço. O preço é alto, só que o tesouro também é muito valioso. Quanto mais caro o tesouro, maior é o preço que nós pagamos. Bem grande. Então vamos lá. Coloca aí na sua cabecinha. O que você está pagando por amor a Cristo? O que você está pagando por esse tesouro precioso? Será que muitas das vezes o seu cansaço? Será que muitas das vezes os seus compromissos que você deixa de lado? Pode ser uma pequena coisa, ninguém precisa. Agora, para deixar de exemplo, ninguém aqui precisa casar aos 18 anos, tá? É só a minha vida, Deus me escolheu. Pode ser que escolha você, não sei. Mas essa é a minha história de vida. É a minha identidade. Não estou aconselhando ninguém a casar aos 18 anos, para deixar bem claro. Mas beleza, o que você paga? Qual o valor do seu tesouro? Você precisa se dar. Vamos lá. Quem está com a Bíblia, abre em Filipenses 3. Filipenses 3, do 7 ao 8. Vou ler rapidinho, que o tempo está passando bem rápido. Mas tudo isso que para mim era vantagens, considerei perda. Por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação que este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei e tenho em conta do esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos lá, agora volta lá na passagem do tesouro. Você viu o tesouro. Quando você fez o seu acampamento, se você não fez ainda, em algum momento da sua vida você encontrou o tesouro. Quando é que você encontrou Jesus? Pensa aí. Quando que você encontrou esse tesouro? Vamos lá. Você viu o tesouro. Sabe quando você se apaixona por alguém? Por exemplo, na escola. Aí você vê essa pessoa. Seu coração não acelera? Aí você fica, meu Deus, eu preciso falar com aquela pessoa porque eu tô apaixonado por ela, mesmo que ela não saiba. E aí parece que dá aquela frio e você precisa falar. Ou você nem fala, porque hoje vocês são meio sem coragem, né? Aí você fica assim, né? E aí, tudo bem? Aí passa do lado. E aí fica, né? Mas o coração acelera. Porque você viu o seu tesouro. O seu tesouro é aquela menina lá. O seu tesouro é aquele menino lá. Seu coração palpita. Vamos lá. Mas agora voltando pra cá. O tesouro é Jesus Cristo. Um dia você o viu pela primeira vez. Quando você o viu pela primeira vez, seu coração acelerou. Você sentiu arrepio. Você sentiu alguma coisa além do que é humano. Você pode ter repousado, você pode ter sentido, chorado. Mas e aí? Você sentiu o primeiro encontro. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas pesam. E esse primeiro encontro se torna memória. O primeiro encontro com Jesus se torna só memória. Porque os compromissos vão pesando, a escola vai pesando, a mãe, o pai vai pesando, e aquilo se torna só memória. E vir pro grupo já vem arrastado, e aquilo já vai se tornando pesado. Mas cadê aquela pessoa alegre que vendeu tudo e depois foi comprar o seu tesouro? Alegremente, feliz, vendeu tudo e comprou o seu tesouro. Cadê aquela pessoa que lá no acampamento estava alegre, feliz porque encontrou Jesus? Jesus foi ao seu encontro, mas você tem ido ao encontro dele? O Senhor da nossa passagem, ele foi até o campo, encontrou o tesouro, guardou e alegremente vendeu tudo o que tinha. Alegremente vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Alegremente escolhi Jesus.
Alegremente deixei tudo o que tinha para me casar. Alegremente. Só que hoje, com o peso da realidade, com o peso dos compromissos, será que eu tenho essa alegria ainda? Eu falo por mim que não. Mas e você? Depois daquele encontro que você teve Jesus, será que alegremente você vem para o grupo? Será que alegremente você vai na missa domingo? Será que alegremente você encontra Jesus aqui na adoração toda quarta-feira? Porque, nossa, Jesus vem aqui toda quarta-feira, então ele já vem atrás de mim, por que eu vou atrás dele, né? Alegremente. Então, depois do primeiro encontro, os restantes vão se tornando peso. Vão se tornando qualquer coisa, porque... só no primeiro encontro que eu senti alguma coisa. É igual quando você quer casar. Não sei se alguém aqui quer casar, mas no primeiro encontro você, nossa, palpita o coração. E nossa, aquela tremedeira. E depois que casa, viram peso, as realidades. Não! Alegremente eu vendi tudo o que tinha para comprar aquele campo. E por que você acha que hoje é tão pesado vir aqui? Porque você não viu o verdadeiro tesouro realmente. Você só sentiu no seu primeiro encontro com Jesus o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro te fez palpitar. Só que você não se aprofundou. Virou uma memória. Eu vivi lá aquele momento no meu acampamento, virou uma memória. Só isso. Representou alguma coisa para mim, mas não se tornou minha realidade. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Beleza, né? Achou um tesouro que vale a pena lutar, vale a pena encontrar o tesouro, beleza, né? Mas, como que a gente faz para que o tesouro se encaixe na nossa realidade hoje em dia? Você precisa trazê-lo. Você precisa trazer a sua realidade. Primeiro, você se apaixonou. Você viu o tesouro. Deus vê que você é um tesouro pelos olhos dele. Deus vê o que ninguém aqui vê. Por exemplo, Deus enxerga o Luiz de uma maneira que eu nunca vou enxergar. Porque eu enxergo o Luiz com os meus olhos. E Deus enxerga o Luiz com os olhos dele. Que é os olhos do Senhor Jesus. Ele vê que nós somos um tesouro. Deus me enxerga de uma maneira que ninguém aqui nesse salão me enxerga. Deus te enxerga de uma maneira que ninguém te enxerga. Até os seus segredos mais obscuros Deus sabe, Deus viu, Deus te enxerga no mais profundo da sua alma. É isso que você precisa entender. O olhar de Deus é de ver o verdadeiro tesouro, não o nosso. Quando você encontrou o seu verdadeiro tesouro lá que você sentiu, você olhou com os seus olhos. Os olhos de Deus é que se vê o verdadeiro tesouro. Se alguém dissesse para você assim hoje, vai vir o filho de Deus lá, e ele vai morrer na cruz e vai sofrer um dos piores tormentos por você. As piores dores, o pior abandono Jesus sentiu. Só que se alguém viesse aqui para você e perguntasse para você hoje, você ia falar que valeria a pena? Não, porque a gente se vê com os nossos olhos, não os olhos de Deus. Deus nos enxergou de tal maneira, de tão amor, que ele viu o tesouro, vendeu tudo e comprou o campo. Ele deu seu filho único. E se perguntasse para mim hoje, eu ia falar que eu não mereço. Que eu não mereço. Se perguntassem para mim, eu ia falar, eu não mereço a salvação. Porque eu me enxergo com os meus olhos. Só que Deus vê muito mais. Pelos olhos de Cristo, é isso que a gente precisa enxergar. É isso que eu trouxe para vocês. O verdadeiro tesouro a gente vê pelos olhos de Cristo. Por isso, para enxergar o tesouro, a gente vai chegar no ponto auge agora, ápice da nossa pregação. O tesouro a gente precisa ver através da oração. Oração e mais nada. Oração. Porque para a gente ver alguma coisa com os olhos de Cristo, a gente precisa rezar. Simplesmente rezar. É assim que a gente vai ver o verdadeiro tesouro, a eternidade, o céu, através dos olhos de Cristo. Quando aquela pessoa está te perturbando lá, você vê ela com os seus olhos. Ai, que pessoa chata, nossa, aquela pessoa insuportável. Nossa, que escola chata, que professora chata, que coordenadora chata, eu não quero mais, nunca mais para aquela escola.
Mas não, você está enxergando as pessoas com os seus olhos. E se eu olhasse para a pessoa com os olhos de Cristo? Quando eu vejo uma pessoa atendendo mal-humorada em algum lugar, por exemplo, eu fico... Mas coitado, e se Deus olhasse para aquela pessoa hoje? Será que ela não está passando por isso, por aquilo? O amor de Cristo é o tesouro. E esse tesouro a gente só vai ver através da oração. Os olhos de Cristo, a gente precisa ter os olhos de Cristo para saber qual é o verdadeiro tesouro. Porque se eu enxergasse o meu casamento com os olhos do mundo e com os meus olhos, isso é uma loucura. Eu tenho 22 anos, eu tenho 2 filhos, estou casada há 4 anos. Eu fui para sênior agora e as pessoas ficaram chocadas. Isso é uma loucura, gente. Se casar aos 18 anos é uma loucura. Mas eu vi com os olhos de Cristo. Eu precisava dar na minha vida alguma coisa, algum sentido para a minha vida. Até quando eu ia viver nas minhas misérias? Até quando eu ia viver no meu egoísmo? Até quando eu ia achar que o mundo girava ao redor da Emily? Até quando? Eu precisei dar o meu sim para achar esse tesouro. E o tesouro custa muito alto. Muito alto. Quando você pensar assim, eu tenho uma coisa muito preciosa que não é o amor de Cristo, vai passar. Sua inteligência vai passar. Minha família pode ir embora. Eu posso chegar na minha casa e a minha família não estar mais lá. Eles podem ter falecido, são de Deus, não são os meus. Meus filhos podem ir embora amanhã, o meu marido pode ir embora. Amanhã eu posso acordar sem os movimentos do meu corpo. O que eu tenho para oferecer a Jesus? Tudo isso vai passar. Se a gente viver 80 anos aqui na Terra, vai ser até muito. Tem gente que vive 100, né? Mas quanto tempo eu dei por amor a Cristo? Quanto tempo eu olhei o mundo aos olhos de Cristo? Feche os olhos para o mundo e abre os olhos de Jesus. E para abrir os olhos de Jesus, a gente precisa rezar. Rezar. Quando ele me pediu um casamento, eu rezei. Porque se eu fosse olhar por todas as circunstâncias, 2 adolescentes... não somente vidas. Pobres, de verdade, a gente era bem pobre. Ainda é, né? Não que a gente melhorou muito assim. A gente era pobre pra valer. Se casar. E possivelmente ter filhos. Possivelmente não, porque quando a gente casa é abertura à vida. É as responsabilidades e as cruzes, vem tudo. É loucura olhar com os olhos do mundo. Que loucura essa menina tá fazendo com a vida dela. Mas eu enxerguei pelos olhos de Cristo. E se a gente enxerga as nossas dores com os olhos de Cristo, tudo se transforma. Você vem arrastado para o grupo porque está enxergando com os olhos do mundo. Poxa, eu podia estar em casa descansando. Poxa, eu vim aqui só para ver os meus amigos. Poxa, eu vim aqui só para ver aquela namoradinha que eu gosto. Poxa, nossa, que saco, eu só vim aqui para sair do lado dos meus pais porque eles são chatos demais. Que difícil, né? Cadê aquela pessoa que vendeu tudo alegremente? Cadê aquela pessoa? Vocês precisam enxergar com os olhos de Cristo. É a oração que traz isso. E é todos os dias. Agora a gente vai receber Jesus. Graças e louvores nem a todo momento. Graças e louvores nem a todo momento. Graças e louvores nem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vimos na pregação que o homem encontrou um tesouro. Ele foi alegremente, vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. No dia a dia, a gente esquece esse primeiro encontro que nos alegrou de tão profunda maneira quando encontramos o verdadeiro tesouro. Com aquela alegria do primeiro encontro, como faço para continuar com essa alegria vindo encontrar pela, 35ª vez? Se você encontra todos os dias, quantas vezes você já não encontrou? Mas esqueceu daquela alegria de vender tudo que tem, de largar tudo, de largar o mundo para encontrar Jesus. É na oração que você larga tudo que tem, que você vê o mundo aos olhos dele. E é isso que importa.
Quando tudo estiver pesado, quando tudo estiver arrastado, é com a oração, é com esse encontro aos pés dele, que você vai achar aquela alegria de vender tudo que tem para encontrar o seu tesouro. Tudo. Senhor, onde estaria eu? Onde estaria eu se há 4 anos atrás, porque eu sei que é o meu casamento que me sustenta hoje através do teu amor por mim, Senhor. Onde estaria eu se não olhasse o mundo aos teus olhos? Naquele dia, com as diversidades todas contrárias, eu olhei aquela decisão com os teus olhos. E é a oração que me trouxe aqui. Eu não sou nada sem ela. Nada sem a verdadeira oração. E é aí que eu consegui enxergar as minhas decisões, as minhas escolhas com os olhos de ti, Senhor. Faz esse movimento. Lembra que eu falei no início da pregação, para você lembrar só de eu sou teu, Senhor. Tu és meu. Eu sou teu, Senhor. Tu és meu. Essa sinceridade com Jesus nos traz cada vez mais perto. Essa sinceridade. Eu falo para Jesus, Jesus, eu não tenho a maturidade necessária que o Senhor espera dessa vocação. Mas eu sou teu e tu és meu. Toma frente, Senhor. Reze. Fale tudo. Jovens, para rezar precisa ser sincero. Precisa falar de verdade. Jesus já sabe, mas Ele quer escutar da sua boca. Fala para Ele, fala assim, Jesus, faz tempo que eu não rezo. Faz tempo que eu venho aqui nessa adoração e fico pensando no vento. Fico olhando esses tijolos, aqui não serve de nada para mim. Eu só venho aqui encontrar os meus amigos. Fala. Jesus sabe disso, mas isso vai te levar cada vez mais para perto. O Senhor te chama nessa noite. A mudança. Reza com sinceridade para o Senhor. Fala o que está aí no seu coração. Ele já sabe mesmo. O Senhor te conhece como ninguém. Ele te vê com os seus olhos. Imagina agora cada pessoa que passou pela sua história. Ninguém te enxergou como Cristo te enxergou. Ninguém. Ele já sabe tudo, mas Ele quer que você fale. Fala, Jesus, faz mais de meses que eu não rezo, faz mais de meses que eu não quero nem procurar o Senhor. Estou obrigado com meu pai, estou obrigado com a minha mãe. Só venho aqui nessa igreja porque pelo menos eu me sinto um pouco feliz a hora que acaba o grupo. Fala, seja sincero. E dia após dia você vai criando essa intimidade com Jesus. Sem máscara. Jesus te conhece. Não precisa de gesto, não precisa de nada. Com Jesus você precisa ser sincero. Conduz o seu coração para a sinceridade quando estiver aos pés de Jesus. Jesus, sabe... Não sei se eu queria estar aqui, não sei. Eu acho que eu nem gosto de mim. Eu odeio a minha vida. Não sei, fala o que está aí no seu coração. Tem gente aqui que nem queria estar vivo hoje. Tem gente que nem queria estar respirando mais hoje, que está cansado, que está fadigado. Coloca isso aos pés de Jesus, fala. Jesus sabe disso, mas Ele quer ouvir da sua boca. Tem gente aqui que foi muito maltratado durante a infância, que acha que a vida é um peso, que acha que o seu existir é um peso para as pessoas que estão ao seu redor. Fala para Jesus, Jesus sabe o que está no seu coração, mas Ele quer ouvir de você. E a partir disso vai criando a sua intimidade com Jesus, e dia após dia a gente vai enxergar Jesus com os seus olhos, com os olhos dele. Tirar os olhos do mundo, fechar os olhos do mundo. E é aí que a alegria do dia a dia vai retornar. Quando vir aquele pesar, quando vir aquela cruz, eu vou ter a alegria do primeiro encontro, de ter encontrado aquele grande tesouro que foi Jesus, vendido tudo que tenho, tudo que eu possuía, Jesus, eu te entreguei. Mas foi alegremente.
alegremente. E é nessa sinceridade, nessa oração sincera que você vai encontrando novamente o tesouro, e ele não vai ser mais memória, ele vai ser realidade. Dia a dia com Jesus. Não uma lembrança. Jesus não é uma lembrança. Jesus é história, Jesus é vida. O Senhor te chama. Essa música ela é muito especial para mim, porque Jesus chama onde os meus pés podem falhar, como Pedro falhou, ele não confiou. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Menina, para quem que você está entregando o seu tesouro? Para quem? Menino, você tem o seu tesouro, mas será que você está recebendo bem os tesouros que as meninas estão te confiando? Menina, não entregue o seu tesouro para qualquer pessoa. O seu tesouro. Menino aqui que nunca ouviu um eu te amo de ninguém. Você é um tesouro, sua vida é um tesouro. Coloca aí seus pés, Jesus te enxerga como uma pérola preciosa. Eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Jesus vai retornando para a capela, mas eu quero que você faça esse compromisso com Jesus hoje. Mais que um primeiro encontro que você teve. Jesus todos os dias. Jesus não é memória. Jesus é realidade. Jesus é hoje. Sempre. O céu é o nosso tesouro. Abrimos mão de tudo. Jesus todos os dias e não apenas uma memória. O nosso lugar é o céu. Amém.